Olá, bem-vindo ao canal Filmes em Casa com Flávio Strutzel. Hoje eu orgulhosamente trago para vocês a primeira parte do meu festival de filmes de guerra. Serão 3 episódios em que eu vou trazer os melhores filmes militares da história do cinema. Hoje eu vou fazer um unboxing de 3 grandes títulos que você já pode ou não conhecer. O primeiro deles é a edição comemorativa de 40 anos do filme Patton, Rebelde ou Herói, do ano de 1970. Esse filme foi vencedor de 7 Oscars, incluindo o de melhor ator e melhor filme. Esse filme retrata a história do mais brilhante general americano da Segunda Guerra Mundial, que além de ser um mestre tático e um grande gênio, era também notório pela sua personalidade rebelde e difícil. O segundo filme que eu vou trazer para vocês aqui no meu festival de filmes de guerra é o recente 1917, aqui numa versão especial 4K Steelbook, importada, é um Steelbook exclusivo da Best Buy americana. E o terceiro filme dessa primeira parte do festival de filmes de guerra é O Resgate do Soldado Ryan, remasterizado em 4K. É um filme muito conhecido, uma grande obra-prima do nosso querido Steven Spielberg. Então vamos começar falando um pouquinho do filme Patton, Rebelde ou Herói. Primeiro, eu acho esse título nacional muito interessante, porque qual é o problema de você ser rebelde e herói ao mesmo tempo? Mas como esse título é um título que foi dado ao filme no auge do governo militar, lá nos anos de chumbo de 1970, talvez eles prezavam muito a ordem e a hierarquia militar. Então, talvez eles viam uma contradição entre você ser rebelde e herói ao mesmo tempo. Mas o Patton, George Patton, foi exatamente isso. Um herói militar, estrategista que foi fundamental nas campanhas dos aliados no norte da África e na Europa, e ao mesmo tempo um homem com uma personalidade irracível, rebelde, e que foi muito bem interpretado por um outro George, o George Scott, que também é conhecido pelo filme Dr. Strangelove, do Stanley Kubrick, que é outro filme militar, que interpreta com maestria esse personagem icônico da história militar dos Estados Unidos. Esse filme, Patton, não é muito conhecido aqui no Brasil por alguma razão, talvez porque ele é um filme patriótico norte-americano e a maioria dos críticos de cinema é de esquerda e não gosta desse tipo de coisa. Mas isso é uma bobagem, porque foram esses os homens que lutaram e derrotaram o fascismo na Segunda Guerra Mundial. Resumidamente, George Patton era o único general aliado temido pelos nazistas, mas a sua personalidade volátil era o seu maior inimigo, e que ele não conseguia domar, e que fez com que ele perdesse o seu comando militar. Igualmente rebelde era o George Scott, que é o ator que interpreta o Patton nesse filme, e que foi premiado a contragosto dele com o Oscar de melhor ator. Ele simplesmente detestava os Academy Awards, ele achava que jogava diretores e atores uns contra os outros e que era um prêmio caça-níqueis. Ele chegou a mandar uma carta para a academia recusando formalmente o prêmio, mas a academia foi em frente e premiou ele do mesmo jeito, já sabendo que seria recusado. O George Scott chegou ao extremo de descrever a cerimônia de entrega do Oscar como um açougue que durava 2 horas e que era uma cerimônia bárbara, ofensiva e inerentemente corrupta. Eu acho que ele exagerou um pouco. Eu acho que o Oscar tem ou tinha a sua função de reconhecer o trabalho dos profissionais envolvidos no cinema. Realmente é corrupto de vez em quando, realmente comete muitos erros. Mas eu não concordo, principalmente na época, 1970, que ele fosse assim tão bárbaro e tão sem motivo de ser. Ele estava desafiando basicamente com essas declarações a Academia de Cinema a retirar o prêmio dele, mas isso não aconteceu.
Tão boa e tão marcante foi a performance dele no papel de Peyton. O George Scott caiu como uma luva no papel do George Peyton, o desbocado general americano, que apesar da performance fantástica nas campanhas africanas e também na Itália, que acabou perdendo o comando militar dele após esbofetear um soldado que estava tendo uma crise de nervos, num incidente que tomou grandes proporções na época. Peyton foi dirigido pelo diretor Frank Schnaffer e teve roteiro do então jovem Francis Ford Coppola, que viria a ser um grande diretor. Então vou fazer o unboxing dessa versão especial de 40 anos. É um Blu-ray comum, não é um Blu-ray 4K, mas ele vem aqui nesse livreto que tem fotos e curiosidades. Vamos dar uma olhada? Retirando aqui o folheto com as informações, a gente tem um visual mais limpo na parte de trás, como a foto do George Scott, aqui no papel do general. Aqui nós temos o primeiro disco com fotos do filme, muito bacana. Aqui mais informações sobre o roteiro, sobre a produção. Aqui uma curiosidade. Os tanques que foram usados na gravação do filme, o M46, M47 e M48, são modelos do pós-guerra que receberam o nome Peyton em homenagem ao general. Eu não vou mostrar todas as páginas do livro, é um livro mesmo, com muita informação e muitas fotos, muito bem acabado, muito bonito. E é importante citar que o filme tem áudio em inglês, francês e espanhol e legendas em inglês, nada de português. Esse aqui é o disco de bônus, com extras, documentários, informações, entrevistas, trailers. Enfim, um trabalho primoroso, uma grande aquisição, um filme subestimado aqui pelos especialistas de cinema brasileiros. Super recomendado, nota 10 de 10. Essa é a minha cópia do filme O Resgate do Soldado Ryan, remasterizado em 4K. Esse é um filme muito conhecido, de 1998, que ganhou 5 Oscars, inclusive de melhor filme. Infelizmente a minha cópia veio com a caixinha danificada aqui. Eu dei um jeitinho com Durex mesmo, ficou razoável. A gente não gosta de receber o nosso Blu-ray assim, mas fazer o quê? É uma importação direta, a gente sempre corre esse tipo de risco. A história, a essa altura, todo mundo conhece. O Capitão Miller, interpretado pelo Tom Hanks, ao desembarcar na Normandia no dia 6 de junho de 1944, recebe a missão de resgatar o soldado James Ryan, que é o único sobrevivente entre 4 irmãos, porque 3 dos seus irmãos faleceram durante o conflito. O chefe George Marshall fica compadecido com o sofrimento da mãe e envia 8 soldados para resgatar o soldado Ryan, que estava lá nas linhas inimigas, numa missão extremamente perigosa, praticamente suicida. O filme é notável e aclamado pela intensidade dos primeiros 27 minutos, em que é mostrado o desembarque aliado na Normandia de uma maneira muito intensa e muito gráfica, realmente. Segundo veteranos da Segunda Guerra Mundial, o filme é o filme que mais se aproxima da sensação real do que foi o desembarque na Normandia no dia D. Alguns deles, que tinham síndrome de estresse pós-traumático, chegaram a passar mal ao assistir o filme, de tão intenso e tão bem filmado que ele é. O filme tem um grande elenco e se destacam o Tom Hanks no papel do Capitão Miller, o Matt Damon no papel do paraquedista Ryan e também o Vin Diesel no papel de um dos soldados. Eu vou mostrar rapidamente o conteúdo dessa caixinha. A gente tem uma caixa comum de plástico com Blu-ray 4K, o Blu-ray de extras e a versão comum, o Blu-ray comum do filme. Também temos um código para você assistir o filme na iTunes americana, se você tiver acesso. Por fim, mas não menos importante, nós temos o melhor filme que saiu nos últimos tempos, na minha opinião, em qualquer modalidade de cinema.
o filme 1917, que saiu em 1919. É um grandíssimo filme dirigido pelo Sam Mendes, que é um diretor britânico, com base numa história que o avô dele contou do conflito. O avô paterno de Sam Mendes, o Alfred Mendes, recebeu a missão de transferir uma informação importantíssima para o fronte da batalha, que poderia salvar a vida de 1.600 soldados britânicos. A informação em questão era que os britânicos iriam cair numa armadilha se eles atacassem os alemães numa determinada posição, mas para transmitir essa informação eles têm que se deslocar por um grande território hostil, correndo grandes riscos. O filme foi filmado de uma tal forma que ele parece uma tomada contínua, e ele é um grande feito técnico. A sensação de estar nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial é impressionante, extremamente marcante. Eu vou fazer o unboxing aqui desse Steelbook e vamos ver o que nos guarda essa edição especial. Vamos remover aqui o papel com as informações e a gente vê o visual com o logo 1917. Aqui nós temos o céu numa cor azulada, roxa, e aqui o laranja do fogo e os dois soldados. Dentro da caixa nós temos um código para assistir o filme na Movies Anywhere, que é o meu provedor preferido de acesso a filmes digitais, porque é o único que funciona bem aqui no Brasil sem VPN. Aqui nós temos o Blu-ray 4K remasterizado com Dolby Vision, Dolby Atmos, muito bonito. Aqui nós temos o Blu-ray comum na cor preta, que roda o filme em Full HD, você pode emprestar para alguém que não tem um aparelho 4K. Aqui vocês podem ver a arte do interior do Steelbook. Enfim, é um grande filme de um grande diretor que foi premiado com o Oscar de melhor filme no filme Beleza Americana, e de um grande estúdio que é a DreamWorks do Steven Spielberg, ou seja, qualidade técnica indiscutível, qualidade do Blu-ray perfeita, está sendo vendido $20 na eBay, recomendo plenamente. Essa foi a primeira parte do meu festival de filmes de guerra. Agradeço a sua companhia, agradeço você por ter chegado até aqui. Não perca a parte 2, vem por aí filmes tão bons quanto esses aqui. Um abraço, até a próxima.